A gente muda de assunto e eu te conto que o verde, ele tem ali, se você colocar um azul ali, ele vira que cor? Vira roxo. Pois o Nubank adquiriu o naming rights do estádio do Palmeiras, que até agora é conhecido por Allianz Parque, Allianz do setor financeiro, na seguradora alemã. O banco fez o anúncio nesta sexta-feira e não revelou o valor deste acordo. Assim, o Nubank vai substituir a seguradora alemã Allianz, que tinha os direitos do nome do estádio desde 2013. Nos últimos anos, o naming rights acabou virando uma febre no marketing brasileiro. Eles complementam nomes de estádios, de teatros, de times e até estação de metrô. Apesar disso, a estratégia ainda é pequena quando a gente olha para o mercado norte-americano. Dados da Jumbo Sports Business mostram que enquanto 90% das arenas da NBA tem algum tipo de direito de nome comprado, na Série A do Brasileirão, apenas 31% das instalações tinham o mesmo tipo de parceria comercial. Sobre isso e sobre esse mercado gigantesco, a gente conversa com Amir Somog, sócio, diretor da Sports Value. Amir, obrigado por estar aqui com a gente. Dá retorno comprar direito de nome no esporte e ele vem como? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui novamente com vocês. Esses números atuais, né, de naming rights do estádio do Palmeiras realmente chamam muita atenção, valores bem acima do que se pagava antes. Então, a grande questão de todo investidor é o valor que você vai pagar versus o retorno que você vai oferir. Quando você paga muito, as ativações, as entregas, né, que esse estádio tem que dar, tem que ser muito mais elevadas. Então, o caso do Allianz Parque, um valor aproximado aí de 15 milhões de reais por ano, que é um número bastante aceitável, um período de 20 anos, um contrato de 300 milhões. Mesmo assim, a Allianz tem que ativar, tem que investir em verbas complementares para poder atingir o seu objetivo. Esse contrato do Nubank estão falando em 51 milhões de reais por ano. Então, é um número bem maior. Nós sabemos que também para substituir uma marca você tem que pagar mais, então muitas vezes tem um ágio, né, para você substituir, mas mesmo assim eu acho um valor bastante alto e não por coincidência, o próprio Nubank fechou com o estádio do Inter Miami pelos mesmo valor de 10 milhões de dólares por ano, um valor extremamente elevado para os padrões da MLS, que é a liga de soccer dos Estados Unidos. Então, eu sei que o Nubank é muito rico, está muito potente, mas eu estou acostumado a lidar com patrocinadores do setor financeiro que fazem muitas contas e procuram gastar o mínimo para abocanhar o máximo de retorno. Então, o grande desafio, na minha opinião, do naming rights é conseguir que esse investimento, que muitas vezes é elevado e por longo prazo, possa ter um retorno através das ativações de marketing. Se você usar aquilo ali como um outdoor, é difícil você adquirir um retorno, pelo menos, dos padrões que nós estamos acostumados a ver no mercado americano. Se a gente pensar, Amir, que o Allianz Parque hoje em São Paulo, eu acho que no Brasil, né, é a arena esportiva que tem sido mais frequentemente palco de grandes shows, de grandes eventos, talvez seja por aí que o racional dessa conta faça sentido para o Nubank, porque aí se você, a depender das condições do contrato, né, não sabemos, aí é pura especulação, se nesse contrato está previsto ali que, por exemplo, clientes da instituição financeira podem ter acesso privilegiado, antecipado na compra de ingressos. É esse tipo de mecânica que pode fazer com que uma grana tão grande assim faça sentido? Exatamente. O grande objetivo do dono do naming rights é abocanhar não apenas o futebol, mas todos os grandes eventos que vão acontecer na arena que ela leva o nome. Então imagina que a partir de agora, quando sair qualquer novo show, ao invés de Allianz Parque, vai estar a nova arena, até o Nubank que criou uma campanha criativa para mudança de nome, se é Nubank Park, se é Parque Nubank. Então, estão trabalhando ali ativamente. É efetivo isso, no sentido de que você vai ter o melhor camarote, você vai poder levar seus clientes, os clientes correntistas do banco vão ter prioridade em compra, é bem natural que isso aconteça. Vários bancos têm trabalhado com isso, tentando dar uma certa qualidade, né, para esse patrocínio. E o ponto crucial, que eu acho que esse é o desafio maior, é que muitas vezes as emissoras, os veículos de comunicação não citam. Vou falar Arena do Palmeiras,
eventualmente, né, a marca pode ser citada. Então, quanto mais ele conseguir trabalhar complementarmente ao que é o evento, o live marketing, mas também que a cobertura de mídia em torno do novo estádio cite, né, a Arena com um novo nome, é fundamental. E um outro desafio do Nubank nesse aspecto é substituir uma marca que já estava consolidada. Uhum. Então, ir ao Allianz, ou Allianz Parque, já era uma marca, inclusive as placas de rua de São Paulo, todas com indicação do nome do estádio. Então, tem um grande trabalho, um grande desafio, mas me parece que com o investimento no Inter Miami e agora o investimento no estádio do Palmeiras, é uma decisão estratégica do banco, porque o setor financeiro, todo mundo que vive no business to business, automóveis, mercado de energia, mesmo cartões de crédito, todos gostam dos naming rights. Porque, primeiro, você não está preso a um time, mas você tem muito mais retorno no sentido mais amplo, mas também porque você pode fazer muito mais ações de relacionamento. Você vai ter o melhor camarote e você vai ter oportunidades fora de dias de jogo e de show para usar a arena, já que você está pagando muito. Então, tem uma série de benefícios, mas que incluem novos custos. Então, custos de ativação, custos de ingresso, cenografia em camarotes, comida e bebida, ativações das mais variadas em termos promocionais. Então, esse investimento de 51 milhões por ano é a porta de entrada para todo o investimento que tem que ser feito em ativação, que pode ser, às vezes, 2, 3 vezes maior do que o investimento no patrocínio em si. Miro, você mencionou como é importante que a mídia e a sociedade adotem o novo nome. Como é que é? Existe alguma negociação prevista em contrato, mas aí não tem como incluir uma terceira parte, né? Então não tem como se colocar uma emissora de televisão, uma emissora de rádio para obrigar, com base naquele contrato, falar o nome daquela marca. Aí passa-se a ter uma segunda etapa de negociação com as emissoras, por exemplo, de televisão, para incorporar esse nome, e aí há um segundo pagamento, então a conta não termina aí? Pois é, se fala muito sobre ativação. Uma das ativações é publicidade, é você não apenas patrocinar, mas comprar mídia para dizer que sou um orgulhoso e patrocinador daquele determinado clube ou mesmo de uma arena. Então, esse é um caminho. Um outro caminho, os clubes começaram a pressionar também através dos contratos televisivos para que sejam citados os naming Uhum. rights do estádio. E um terceiro caminho é a PR strategy, né, que é essas ações de relações públicas que você pode trabalhar de forma mais lenta, muitas vezes, mas com grande efetividade, quando você consegue convencer os veículos de que esse é o nome da arena através de um trabalho de relações públicas. Nos Estados Unidos, quem acompanha as ligas percebe que toda a tomada aérea da arena sempre dá muito espaço para a exposição daquela marca, sendo uma marca que comprou o espaço publicitário ou não. Então, é um direito adquirido, vale muito, né? Então, tem exemplos nos Estados Unidos de contratos acima de 30 milhões de dólares por ano. Então, me parece que esse é um caminho, mas é um desafio. Não é uma cota de patrocínio tradicional que você coloca a marca na camisa e mesmo que ninguém queira mostrar, a televisão vai ter que mostrar porque ele é conteúdo, né? Ele é parte do conteúdo. Então, vai ser bastante desafiador para o Nubank, que está trabalhando muito bem, mas, na minha opinião, eu até comentei hoje no X sobre isso, eu acho que é um valor que a conta não fecha por um valor astronômico. Ele podia ter fechado esse contrato pagando bem menos, mas nós sabemos também que o setor financeiro é muito líquido, tem muita capacidade de investimento, e se ele escolhe esse investimento, ele pode pagar mais por isso, sem que isso, de alguma maneira, afete suas finanças. Agora, a grande pergunta é saber se vai obter o retorno com essa propriedade, que é muito valiosa, mas que, na minha opinião, está bastante cara. Muito bem, a gente conversou com o Amir Somog, que é sócio, diretor da Sports Value, que nos comentou e analisou esta onda do naming rights com esse novo negócio lá no atual Allianz Parque, e que, como eu sou velho, paulistano, Amir, eu lembro quando era Parque Antártica, e aí uma curiosidade, é porque aquela área originalmente era da Companhia de Bebidas Antártica, que depois virou Ambev, e que, sem ter naming rights, acabou ficando como o nome do estádio do Palmeiras por muito tempo. Amir, obrigado pela conversa, ótimo fim de semana. Boa noite, meu caro. Boa noite, obrigado pelo convite uma vez mais.